Os preferidos do Vasco para o comando técnico. A gente vai trazer aqui uma lista de nomes que estão bem avaliados dentro do Vasco e qual o processo que está acontecendo para o Vasco contratar. Se já tem negociação ou não com qualquer um desses técnicos, a gente vai falar sobre isso a partir de agora. Vamos falar também sobre as duas batalhas jurídicas que o Vasco deve enfrentar ao longo da semana aí. Olha, tem questão envolvendo falecido, tem questão envolvendo Maracanã, enfim. A gente vai falar isso e muito mais. E tem jogador também saindo do Vasco. Então isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Vai subir a vinheta. Depois da vinheta tem muita informação do nosso querido e amado Vasco da Gama. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama. Aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Para você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui é o lugar de análise, opinião, informação, resenha, tudo sobre o Vasco aqui no nosso Comentário Vascaíno. É um prazer tê-lo junto com a gente. Estamos chegando a 6 mil, então dá essa moral pra gente aí. Olha, antes de trazer as informações sobre técnico, sobre as brigas da justiça, vamos falar sobre o jogador que está saindo do Vasco. É ele mesmo, Caio Magno, atacante, irmão do Thales Magno, não se firmou, foi emprestado ao Botafogo de São Paulo, também não se firmou, foi emprestado ao Madureira, também não se firmou. Tá encerrando seu contrato e tá de saída do Vasco da Gama. O jogador agradeceu nas suas redes sociais, tá passando aí na sua tela uma foto aí ele agradecendo, né, o Vasco, e vai seguir sua carreira agora, né? Não teve a mesma sorte do irmão até então, pode ser que ele desponte aí e faça que nem o Thales, né, vai fazer carreira internacional, mas a gente deseja todo o sucesso do mundo ao Caio, né, que não funcionou no Vasco, não conseguiu aí se afirmar e agora segue aí o seu caminho no mundo do futebol, o Caio Magno. Outro jogador que deve deixar o Vasco nos próximos dias é o John Sanches, já está treinando em separado, seu contrato acaba agora no final de julho e com isso ele deve voltar ao Independente Del Valle, jogador que chegou no Vasco, não fez nenhum gol, tem 2 assistências, enfim, não se firmou, foi jogador contratado aí na época do Alexandre Pássaro, ano passado. Olha, antes de falar dos técnicos, vamos falar aí de briga jurídica, porque o Vasco deve ter 2 batalhas jurídicas durante essa semana. A primeira é a informação dos falecidos, inclusive muita gente me falou ontem, eu não sabia dessa informação, fui procurar saber, vi que o Joel Silva também trouxe essa informação. O que a gente sabe é o seguinte, o Vasco informou hoje pela manhã que já sabe, né, foram 2 sócios que voltaram aí, né, 2 sócios falecidos que voltaram na AGE do dia 30. O Vasco já descobriu, segundo ele deu em nota, já descobriu a informação, já sabe os IPs do computador e vai aí responsabilizar criminalmente as pessoas que fizeram isso. O Vasco vai investigar sobre essa situação, então já sabe quem foi que rolou. O nome já surgiu, o Joel Silva trouxe, né, nessa ação da justiça que ela corre em segredo, inclusive, que o nome de um dos que estão, né, de um dos falecidos, ele era conselheiro da época do Roberto Dinamite, 2011, 2013, o seu neto, inclusive, faz parte aí da chapa do Roberto, fez parte da chapa do Roberto Monteiro, enfim, ele já está aí, já sabe quem é essa primeira pessoa, a outra pessoa não foi confirmada, essa informação foi dada aí pelo Joel Silva, o Vasco já sabe como está rolando e vai aí responsabilizar criminalmente as pessoas que fizeram isso, porque ele já tem o IP, segundo o clube informou. Outra batalha jurídica, porque é o seguinte, o Vasco teve a resposta hoje do consórcio Maracanã sobre uma possível jogo do Vasco contra a Chapecoense. O consórcio Maracanã, ele negou que o Vasco possa jogar no dia 30 lá no Maracanã. O Vasco, que tentou por via cordial, inclusive anteriormente eles tinham aí sinalizado positivamente para esse jogo, o Vasco vai para a justiça para definir essa situação e deve ganhar porque é um órgão público. E aí eu já vou deixar um recado para aquela galera que deixa aqui nos comentários: ah, Léo, o Vasco tem que deixar o Maracanã. Cara, você quer, principalmente você que é do Rio. O Maracanã, ele tem dinheiro seu. Se você paga impostos, o Maracanã tem dinheiro seu. O Maracanã é do governo, não é do Flamengo, não é do consórcio. O consórcio está querendo fazer isso justamente para afastar o Vasco. Só que o torcedor vascaíno, ele tem direito de utilizar aquilo ali. Eu já falei diversas vezes, torcedor do Vasco, torcedor do América, torcedor do Bangu, torcedor do Volta, todo mundo que paga imposto tem direito de utilizar o Maracanã. Se você, torcedor, que está aí pagando imposto, se você quiser usar o Maracanã, você tem direito, porque você está pagando os impostos para usar aquilo ali. Então, para de ser uma briga de Flamengo ou de consórcio. Aquilo ali é um direito público, é um órgão, é um instrumento público. Então o Vasco tem sim direito de jogar ali quantas vezes quiser e quando quiser. O Flamengo está alegando a questão do gramado, mas o Flamengo vai jogar 3 jogos seguidos lá. E queriam até jogar, o Fluminense jogar na quarta, eles jogarem na quinta. Eles queriam fazer isso.
Então, o argumento deles é pífio, já que eles utilizaram o argumento na CBF que poderia jogar no outro dia no Maracanã. Enfim, a gente vai seguir aí para ver a situação. O Vasco deve entrar na justiça para definir toda essa situação. Antes de trazer as informações sobre o técnico, peço a você que deixe seu like se está gostando do nosso vídeo, compartilhe muito, se inscreva se você está chegando pela primeira vez e está gostando do nosso canal e se torne membro se você quiser receber todas as informações em primeira mão num grupo do Zap, onde tem resenha, onde eu boto as análises, às vezes eu boto vídeo de jogadores que estão no Vasco lá, porque aqui não pode botar por causa dos direitos autorais. As informações que estão aqui chegam em primeira mão lá, enfim, é apenas R$5. Você vira membro, a partir do momento que vira membro, entra na aba comunidade, aperta no link do grupo e você passa a fazer parte do nosso grupo do Comenta Léo Vascaíno. Olha, o Vasco tá definindo aí suas ações. Primeira coisa que eu vou dizer aqui antes de falar sobre a lista de preferidos de técnico. O Vasco não tem hoje negociação com ninguém. O que está acontecendo é um processo que o Vasco agora adotou. O Vasco primeiramente faz uma sondagem, vai buscar informações sobre o treinador, sobre seu tipo de trabalho, busca informações onde ele passou, busca ter um leque de informações para trazer um técnico que esteja dentro daquilo que o Vasco quer. Vai saber como é o seu comportamento fora de campo, como ele administra o grupo, a gestão de grupo, enfim. O Vasco faz tudo isso, está fazendo isso com os nomes que estão na lista. A lista hoje, segundo informações que a gente tem o Odair Hellmann como topo da lista. Tem aí também nomes como o próprio Guto Ferreira, o Vojvoda, mas que vem atrás porque está empregado, e até o Renato Gaúcho. São nomes que estão hoje dentro da lista. Se o Vasco não conseguir contratar nenhum desses técnicos, o Vasco tem a opção de continuar sim com o Emílio Faro. Apesar do Emílio Faro dizer que não quer continuar como técnico, o Vasco pensa sim em mantê-lo até para subir, porque o Emílio hoje é bem visto dentro do grupo, é um cara que entendeu os processos e que fez os 2 melhores jogos do Vasco na temporada, foi sob a batuta do Emílio Faro. O Vasco hoje prega uma cautela. Apesar de Paulo Brax e Johannes Spor participarem dessa situação, a definição é feita pelo Vasco até então, mas não se engane. Daqui a uns 15 dias, se não rolar nenhuma coisa normal, a 77 vai assumir. E a contratação desse técnico vai vir com o aval dele sim. Porque não vai fazer sentido você contratar um técnico para daqui a 15 dias esse técnico não entrar dentro das características da 77 e ser demitido. Então a 77 vai participar sim. O Paulo Brax, inclusive, segundo informações de bastidores, já pegou informações dentro do Inter para saber sobre o Odair Hellmann. Enfim, o Odair Hellmann hoje é o topo da lista. Mas Guto Ferreira, o próprio Vojvoda e também Renato Gaúcho correndo por fora são nomes também que interessam. O Morínigo também foi um nome que apareceu, mas não foi muito à frente aí não. Mas o Vasco até o momento não tem negociações, está sondando a situação dos caras para, como eu falei, saber como é o trabalho, saber como eles podem vingar no Vasco da Gama, até porque o Vasco tem um grupo hoje muito fechado, um grupo que gosta de trabalhar e precisa de um técnico que entenda as características e que não mexa nesse ambiente do clube, que é o que o Vasco preza, e até por isso o Maurício Souza foi demitido. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito, muito obrigado. Deixa seu like, compartilha muito. Fica atento no nosso Comentário, que em breve a gente vai estar trazendo muitas informações do nosso querido e amado Vasco da Gama. E deixa aqui embaixo quem seria o seu técnico preferido para assumir o Vasco da Gama. Tamo junto. Aquele abraço. Saudações vascaínas e até a próxima.